Eu preciso compartilhar algo muito pessoal que aconteceu comigo esses dias, porque eu percebi que existem muitas pessoas passando por esse mesmo processo. Eu tomei uma decisão muito importante no meu campo profissional, que foi assumir o meu verdadeiro nome. Eu deixei de usar um nome simbólico para usar Juliana Milei, que é a minha verdadeira identidade. E junto com essa decisão, algo muito importante e muito curioso aconteceu. Eu senti duas coisas ao mesmo tempo nesse processo. Um poder muito grande e um medo imenso. E foi aí que eu tive um sonho muito impactante que me fez entender esse processo que eu estava vivendo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Quando a gente decide assumir quem somos verdadeiramente, é muito bonito e muito importante. E é realmente. Mas muitas vezes a gente não fala sobre uma parte importante que realmente acontece. Quando você se posiciona verdadeiramente, quando você assume a sua real identidade, quando você para de se esconder, você também sente que você está mais exposta. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Ao mesmo tempo que eu senti essa força muito grande por assumir quem eu sou, por assumir o meu nome, algumas situações começaram a acontecer na minha vida, como, por exemplo, a perda de algo que mexeu na minha estrutura financeira. Além de trabalhar com a terapia oraculista, eu também tenho uma casa de aluguel. E nesse momento em que eu resolvi assumir a minha verdadeira identidade, a minha inquilina saiu da casa. E isso me gerou um medo muito grande que mexeu na minha vida financeira e mexeu com a minha estrutura. E naquele momento surgiu um medo muito humano dentro de mim, que era não dar conta de tudo. E exatamente naquela mesma noite onde tudo isso aconteceu, eu tive um sonho muito impactante. Eu sonhei que eu estava saindo nua pela rua, porque eu queria ser vista, eu queria ser reconhecida, e aquilo estava me dando um prazer muito grande. Vamos dizer assim, que um tesão imenso de estar sendo eu mesma. Em algum momento desse sonho, alguns homens apareceram e eles queriam abusar de mim. E isso me gerou uma vulnerabilidade imensa e um medo gigantesco de estar passando por aquela situação. Nesse meio tempo, apareceu uma mulher que conseguiu me tirar dessa situação. Ela conseguiu me ajudar. E no momento em que a gente estava saindo por esse processo, saindo daquela situação, nós passamos por uma festa de formatura. E aí, saindo dessa, a gente só estava passando por essa festa. Nós não ficamos nessa festa, nós saímos. E nesse momento veio um carro que atropelou essa mulher e acabou fazendo com que ela perdesse a própria vida. E eu me senti muito impactada. Eu acordei muito impactada com esse sonho, porque mexeu demais comigo. Acordei ansiosa, com medo daquela situação de realmente acontecer. Acordei me sentindo culpada por aquilo ter acontecido com a mulher que me ajudou, por conta da minha vulnerabilidade. E isso despertou em mim alguns padrões emocionais que eu já venho olhando na minha vida. Eu parei para refletir esse sonho, porque ele foi muito impactante. E eu me dei conta de algumas situações que pode estar acontecendo com você e eu quero compartilhar isso. Aquela exposição no sonho representava a minha exposição no meu campo profissional, de assumir o meu nome, de assumir a minha identidade. E quando a gente assume essa responsabilidade, a gente acaba adquirindo esse medo de não dar conta, de estar exposta, de estar vulnerável.
E isso acontece porque o nosso sistema emocional identifica que a mudança gera um medo e um grande risco. E muitas pessoas, quando sentem esse medo, acham que estão começando a caminhar no caminho errado. Acham que estão fazendo ou dando um passo errado na vida. E muitas vezes é exatamente o contrário. O medo aparece justamente quando nós estamos saindo de algo velho para entrar em algo novo, não conhecido. Quando você começa a assumir quem você é verdadeiramente, padrões antigos podem surgir, como o medo de abandono, o medo de não dar conta, o medo de não ter recursos suficiente para continuar nesse processo. E isso acontece porque o nosso cérebro quer nos manter num lugar já conhecido, mesmo que esse lugar não represente mais quem nós somos. E se você está vivendo por algo parecido, eu quero deixar aqui 3 orientações importantes para você que fizeram total sentido para mim. Primeiro, reconheça que o medo faz parte do crescimento. Muitas vezes, quando a gente está passando por um movimento de crescimento, a vida vem querendo nos testar. Segunda orientação, não deixe que esse medo paralise você. Quando a mente começar a questionar e falar para você que você não vai dar conta, para, respira e se pergunte: qual é o próximo passo possível que eu posso dar nessa situação? E a terceira orientação é: crie um movimento possível nesse processo no mundo material. Quando o medo é financeiro, não adianta você esperar que as coisas funcionem somente do lado espiritual e energeticamente. Você mesmo precisa dar esse movimento criando alternativas. Por exemplo, falando mais sobre o seu trabalho, divulgando o que você faz, criando novas oportunidades existenciais que você possa dar esse movimento, que você possa fazer acontecer. Te paralisar não vai adiantar, porque não vai fazer com que você saia dessa situação. Às vezes, a solução não é você criar algo enorme, como esse medo de não dar conta, mas sim criar algo sustentável, algo que você consiga materializar, fazer a movimentação necessária, ativar algo que já existe dentro de você, que é o seu potencial. Eu percebi algo muito importante nesse processo, que é quando você assume a sua verdadeira identidade, esses dois sentimentos andam juntos, que é a força e o poder de ser quem é, e esse medo de não dar conta, de estar vulnerável. E o segredo não é esperar esse medo desaparecer. O segredo é você continuar caminhando junto com esse medo. E se você sente que você está passando por esse movimento na sua vida, de reposicionamento, de transição profissional, ou até mesmo uma transição pessoal, eu senti de abrir algumas vagas de acompanhamento para esse processo. Então, se essa mensagem tocou no seu coração e fez sentido com você, me chama. O link está na descrição desse vídeo. Te aguardo.